Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de redação de hoje vai ser começa com a correção da página 23 da nossa apostila 3. Então, o jogo do bafo é o texto que nós vamos ler na página 22 para fazer a interpretação na página 23. No terceiro ano, você estudou dois gêneros instrucionais, a receita e a instrução de montagem. Nesta unidade, você conhecerá o gênero regras de jogo, que também tem a finalidade de instruir o leitor. Esse gênero é usado tanto na oralidade quanto na escrita. Geralmente, antes de conhecermos determinado jogo, nós costumamos buscar informações sobre sua execução em um texto escrito. Uma vez que obtemos, passamos a reproduzi-las oralmente. Faça a leitura do texto a seguir, depois você pode explicar as regras do jogo para a turma. Então, aqui o jogo do bafo. O jogo do bafo é uma brincadeira muito comum entre os colecionadores de figurinhas. A brincadeira se chama jogo do bafo, pois o bafo, que é o vento provocado pelas mãos durante a batida no monte de figurinhas, é que vira essas figurinhas. Como jogar esse bafo? O objetivo do jogo é ganhar figurinhas de um determinado álbum de cromos e as regras são bastante simples. 2 ou mais jogadores formam uma roda, onde todos ficam sentados ao redor das figurinhas que estão sendo disputadas. Cada jogador coloca uma quantidade de figurinhas combinada entre os participantes no centro. Um monte de figurinhas é agrupado e sorteada a ordem de ação dos participantes. Acertada a ordem de participação, o jogador, por sua vez, arruma um monte, colocando todas as figurinhas viradas de frente e bate com a mão no monte de figurinhas. As figurinhas que virarem do avesso, recolhidas pelo participante que acabou de bater. O próximo participante arruma as figurinhas que restaram e bate no monte, retirando aquelas que conseguiu virar. O processo continua até que todas as figurinhas em jogo sejam viradas do avesso e retiradas do monte, mas se as figurinhas colarem na mão do jogador, ele terá que bater a figurinha sozinha fora do bolo de figurinhas. Observe que não pode utilizar os dedos para simplesmente virar as figurinhas. Deve-se bater nas figurinhas, seja na mão completamente aberta ou com a mão levemente em forma de concha. Ao arrumar um monte, antes de bater, o participante pode proposicionalmente ou involuntariamente deixar as figurinhas levemente curvadas, facilitando que elas sejam viradas na batida. Para evitar abusos, qualquer outro jogador pode selar o monte, ou seja, pode com a mão completamente aberta apertar um monte de figurinhas, fazendo com que ele fique plano novamente, dificultando a virada do avesso das figurinhas, e não pode apostar a mesma carta mais de uma vez. Então, que material é necessário para jogar bafo? Então, gente, somente as figurinhas são necessárias para fazer esse jogo. Onde esse jogo pode ser jogado? Pode ser jogado na mesa ou no chão. Quantos jogadores são necessários para esse jogo aconteça? 2 ou mais jogadores. Quais são as habilidades necessárias para o jogo? O jogador precisa ter a habilidade de bater a mão no monte de figurinhas para virar o máximo de figurinhas que puder. Por que o jogador é chamado de bafo? O jogo recebe esse nome porque bafo, vento, é provocado pelas mãos durante a batida no monte que vira as figurinhas. Então, essa foi a nossa correção da página 23 aí da apostila de português. Agora nós vamos dar continuidade à atividade de redação aqui na nossa apostila 3. Então, agora é a vez de vocês fazerem aí uma regra do jogo, tá? Então, vocês vão aí na página 30 e fazer o rascunho da regra do jogo na página 31 e depois vão passar para o caderno de redação essa regra do jogo, tá? Depois que vocês rascunhar aí na página 31, vocês vão passar limpo, tá? Para o nosso caderno de redação, bater foto e me mandar a atividade, tá? Então, o gênero regras de jogo faz parte dos textos instrucionais, aqueles que têm a função de instruir, ensinar como algo deve ser feito, como nós fizemos aí na página anterior, respondendo as perguntas depois de ler as regras do jogo. Então, esse gênero se mantém em uma tradição oral que, com o passar do tempo, foi sistematizando na escrita, né? E aí foi transformando em regras escritas de jogos. Então, conhecendo os gêneros. As informações que geralmente estão presentes em textos desse gênero são números de jogadores, então vocês vão ter que colocar, material necessário para o jogo que você escolheu, local do jogo onde nós podemos jogar, a idade aproximada dos jogadores, as regras desse jogo, como que eu faço para jogar, quais são as regras a cumprir e falar o vencedor, né?
Então, planejando a escrita de vocês. Chegou o momento de vocês e seus colegas produzirem um texto com as regras de um jogo que conhecem. Então, vocês podem escolher o jogo que vocês quiserem, tá? Para escrever e contar essas regras, como eu jogo esse jogo que você escolheu. Então, o texto produzido será destinado a um colega da sala, né? No caso de quem está em casa, pode destinar aí a alguém na hora que nós formos corrigir. Numa aula simultânea, vocês podem falar para que colega vocês escreverem e ler essas regras, tá? Então, assim que o colega ler e compreender o texto, vocês e eles jogarão juntos. E também com alguém aí da casa de vocês, né? Como vocês estão online, vocês podem escolher alguém para mostrar essas regras e jogar com essa pessoa. Então, escrevendo e revisando. Inicie sua escrita produzindo um rascunho nas linhas a seguir. Então, na página 31, tem as linhas para vocês rascunharem as regras dos jogos até passar limpo para o caderno de redação. Quantas pessoas podem jogar este jogo? Então, vocês vão responder essas questões para vocês montarem as regras do jogo que você escolheu. Quais são os materiais necessários para o jogo? É bola, é tabuleiro, são peças? O que é, dependendo do que vocês falarem. Onde o jogo pode ser realizado? Na sala de aula, no pátio, na quadra esportiva ou em todos esses lugares. E aí vocês vão respondendo as perguntas e automaticamente vocês já estão escrevendo as regras do jogo de vocês. A quem se destina o jogo? Adultos, crianças, os dois, todo mundo pode jogar. Como jogar? Então, vocês vão ensinar como pode ser jogado. E quem vencerá o jogo? O final, o vencedor é quem consegue fazer o quê? Tá? Então, essas regras devem ser claras, objetivas, com as respostas dessas perguntas, né? Então, geralmente, para indicar as regras, são usados verbos no imperativo ou no infinitivo. Verbo no imperativo é aquele verbo que dá uma ordem, né? Que dá uma explicação, então, que dá um conselho. Por exemplo, coloque, jogue, pegue, tá? Então, utilize isso no texto de vocês. Então, estão aqui, tá? As linhas para vocês fazerem o rascunho e, em seguida, passar para o caderno de redação, bater foto e me mandar, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Tchau!